Então, boa tarde a todos. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. No segundo período legislativo, da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do município. Saudamos nós, vereadores, servidores da Câmara Extensiva, vocês que estão assistindo a presente sessão na página do Facebook e depois pelo YouTube. Convidamos o vereador Claudinei para fazer a leitura do texto bíblico. Tu me ensinarás o caminho da vida, cheio de alegria em tua presença, e de delícias à tua direita para sempre. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedimos que os vereadores continuem em pé para prestarmos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Stanislau Lenzing. Convidamos o vereador Elcio, primeiro secretário, para fazer a inscrição através do sorteio dos vereadores que vão fazer uso da tribuna. Vereador Alceu. Não. Vereador Elcio. Sim. Vereador João Ayrton. Vereador Claudinei Rota. Vereador João Edemar. Não. Vereador Vitor Reinaldo. Vereador Gustavo. Não. Vereador Marcelo dos Santos. Sim. Em seguida, a leitura da ata de sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária, no segundo período legislativo, na primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do município, realizada aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2025. No plenário Renan Marques de Oliveira, da Câmara Municipal de Candabreu, Estado do Paraná, com a presença dos senhores vereadores Alceu de Jesus Souza Batista, União Brasil, Claudinei Rota, PSD, Elcio Ernesto Eichbal, PSD, Gustavo Pereira Michalichen, Republicanos, João Ayrton Derble, PL, João Edemar Derble, PP, Marcelo dos Santos, União Brasil, Pedro César Derble, PSD e Vitor Reinaldo dos Santos, PSD. Estando, portanto, presente o número legal de vereadores em obediência ao disposto do artigo 27 da Lei Orgânica e artigo 34 do Regimento Interno, o senhor presidente declarou sob a proteção de Deus aberta a presente sessão às 16h01, iniciando os trabalhos com a leitura bíblica feita pelo vereador Claudinei Rota e posteriormente a oração do Pai Nosso, com 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento de Wanda Budni Rosa, Miguel Krepel, Nicolau Lauber e Ronaldo Paz Cordeiro. Em seguida, o primeiro secretário fez a inscrição de oradores para fazer uso da tribuna pela ordem de sorteio, ficando assim constituído Marcelo dos Santos, Alceu de Jesus Souza Batista, Vitor Reinaldo dos Santos, Elcio Ernesto Eichbaum e João Ayrton Derble e Claudinei Rota.
Pequeno expediente. Leitura de expediente, poder legislativo e indicação de vereadores. B. Grande expediente. Foi deliberado pelo plenário com base nos artigos 51 e 52 da Lei Orgânica Municipal. 1. Projeto de Lei 37 de 2025, segunda discussão. Oriundo do Executivo Municipal, súmula. Abre crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do município e dá outras providências. Aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. Considerações finais. Requerer o uso da tribuna aos vereadores inscritos no início da sessão, o qual seu pronunciamento e o áudio da presente sessão encontra-se disponível no site www.cmcandidodeabreu.pr.gov.br, áudio das sessões. Já o vereador João Ayrton Derby dispensou a palavra. Nada mais, havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 16h28, agradecendo a presença dos vereadores e convocando outra sessão para o dia e hora de costume. Votação, a ata sessão anterior. Vereador Gustavo? Sim. Vereador Marcelo? Aprovo. Vereador Claudinei? Aprovo. Vereador João Ayrton? Vereador João Ademar? Aprovo. Vereador Silvio Jesus? Aprovo. E Vitor Reinaldo? Aprovo. E vereador Elcio? Aprovo. Aprovada. Em seguida, a leitura do expediente de acordo com o artigo 28 do Regimento Interno. Indicação de vereadores. Indicação número 23 de 2025, vereador Marcelo dos Santos. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável que seja realizado a recap com manta asfáltica na via de acesso ao bairro da Prainha. Informa que esta proposição é apresentada a pedido dos moradores. Indicação número 24, 2025, vereador Marcelo dos Santos. Indica ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos que realize o patrulhamento da estrada do Pissaia, iniciando nas Populares Velhas e indo até a PR 535. Informa que esta proposição é apresentada a pedido dos moradores. Indicação número 40, de 2025, vereador Claudinei Rota. Indica ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria de Obras e Desenvolvimento que realize a troca das lâmpadas na rua José Alves Cabral, no bairro Bariloche. Informa que esta proposição é apresentada a pedido dos moradores do referido bairro. Passamos então agora ao grande expediente. Leitura de acórdão de parecer prévio número 356/2023, segunda comarca do Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre a prestação de contas do Poder Executivo de Cândido Abreu, exercício de 2021. Tratam os autos de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Cândido Abreu, relativa ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do senhor Renan Menck Romanichi. Em primeiro exame, a Coordenadoria de Gestão Municipal, por meio da Instrução 6054 de 2022, peça 8, identificou a seguinte irregularidade: aplicação de no mínimo 70% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. O interessado apresentou contraditório junto às peças 2025 e 2934, cuja defesa será examinada na análise do mérito. Na sequência, após a análise do contraditório, a unidade técnica manteve o entendimento pela irregularidade, opinando pelo parecer prévio de irregularidades das contas, com consequência aplicação de multa ao gestor, peça 26 e 36. Por meio do parecer número 582 de 2023, peça 37, o Ministério Público de Contas seguiu o entendimento técnico pela irregularidade das contas e pela aplicação de multa ao gestor público. A matéria encontra-se regulamentada nesta Casa pela Instrução Normativa 169 de 2021, que estabelece o escopo e dispõe sobre o processo de análise para as prestações de contas anuais dos municípios do exercício financeiro de 2021.
Da análise dos autos, a única inconformidade encontrada está na não aplicação de no mínimo 70% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica, pois atingido o percentual de 66,45%. No contraditório apresentado em breve síntese, o gestor público sustentou que, em decorrência da Lei Complementar número 173 de 2020, que vedou a contratação de servidores e a aplicação de qualquer reajuste ao ato administrativo de aumento de despesas até 31/12/2021, não conseguiu aplicar o percentual mínimo dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. A norma constitucional não estabeleceu uma espécie de anistia, mas tão somente assegurou uma dilação de prazo para a aplicação dos recursos na manutenção do ensino até o final do ano do exercício 2023, ao reconhecer o contexto excepcional dos anos iniciais de combate à Covid, conforme se extrai do voto do relator da emenda constitucional 119 de 2022. De fato, a crise econômica desencadeada pelas medidas de combate à pandemia de Covid-19 atingiu fortemente os orçamentos dos entes federados. Não reconhecer esse fato seria o mesmo que negar a própria pandemia, que já levou a óbito mais de 569 mil brasileiros, segundo os dados oficiais. Somente esse número já justifica a adoção de providências excepcionalíssimas, com o projeto de emenda constitucional número 13 de 2021, cuja aprovação apresenta um momentâneo alívio aos municípios e um reconhecimento a todo o esforço empreendido para o combate da pandemia, garantindo, desse modo, que a educação receberá, ainda que com algum atraso, a integralidade dos recursos que a ela deveriam ter sido destinados nesses anos. Ante o exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do Poder Executivo do município de Cândido de Abreu, referentes ao exercício de 2021, de responsabilidade de Renan Menck Romanichi. Após o trânsito em julgado, determina o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Presidência, para as providências contidas no parágrafo 6º do artigo 217-A do Regimento Interno, adotadas as providências de estilo, com fundamento no artigo 398, parágrafo 1º do Regimento Interno, determina o encerramento do feito e o envio dos autos à diretoria de protocolo. Acordam os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiro Fábio de Souza Camargo, por unanimidade, em emitir parecer prévio pela regularidade das contas do Poder Executivo do município de Cândido de Abreu, referentes ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade de Renan Menck Romanichi. Votaram nos termos acima os conselheiros Ivan Leles Bonilha, Fábio de Souza Camargo e Augustinho Zucchi. Presente o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Gabriel Gui Legger. Plenário virtual, 10 de agosto de 2023, sessão número 13. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2025, em publicidade. Mensagem justificativa ao projeto de Decreto Legislativo 01 de 2025. Ementa, aprova a regularidade sem ressalvas das contas do prefeito do município de Cândido de Abreu, exercício 2021, senhor Renan Menck Romanichi, conforme acórdão de parecer prévio, número 356 de 2023, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, segunda Câmara. Trata-se de procedimento de julgamento de contas anual do Poder Executivo do município de Cândido de Abreu, referente ao exercício financeiro de 2021, sob a responsabilidade do então prefeito municipal, senhor Renan Menck Romanichi. Cabe a esta Casa de Leis a função de julgar as contas,
tendo por base o acordo de parecer prévio número 356 de 2023 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, segunda Câmara, o qual emitiu a confirmação da irregularidade das contas do exercício financeiro de 2021, apresentadas pelo senhor Renan Menck Romanich, prefeito municipal, naquele exercício sem ressalvas, cumprindo com os requisitos previstos na lei orgânica e no regimento interno. Foi oportunizado ao senhor prefeito municipal o contraditório, sendo o mesmo notificado em 29/7/2025. As contas foram colocadas à disposição para consulta da comunidade pelo período de 60 dias, entre 15 de abril e 15 de junho, conforme ato da mesa 04/2025, com publicação no Diário Oficial do Município em 8 de abril de 2025. Por meio da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, foi concluído que as contas estão regulares. Superadas as fases acima descritas, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, na forma regimental, elaborou o presente projeto de decreto legislativo número 01 de 2025, a ser deliberado em duas discussões pelo plenário da Câmara Municipal de Cândido Abreu. Do exposto, considerando os termos da instrução da Diretoria de Contas Municipais, em especial os termos de acordo parecer prévio número 356/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, segunda Câmara, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização concorda com o Tribunal de Contas no julgamento pela regularidade sem ressalva das contas do Executivo Municipal de Cândido Abreu, exercício 2021, sobre a responsabilidade do então prefeito Renan Menck Romanich. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Cândido de Abreu, 26 de agosto de 2025. Presidente, vereador Marcelo dos Santos. Relator, vereador Elcio Ernesto Eichmann. Membro, vereador Vitor Reinaldo dos Santos. Leitura de pareceres prévio número 74/2023. Tribunal de Contas do Estado do Paraná submete à Câmara Municipal de Cândido Abreu o resultado da apreciação das contas do ano de 2022 do prefeito do município de Cândido de Abreu, Renan Menck Romanich. Em observância ao disposto no artigo número 18 da Instrução Normativa 172 de 2022, de 11 de julho de 2022, a Coordenadoria de Gestão Municipal, CGM, procedeu ao exame deste processo por meio da Instrução 3759 de 2023, peça 9, cujo conteúdo englobou a descrição da conjuntura social, econômica e política do município, a avaliação da atuação governamental e a análise da execução orçamentária e financeira dos recursos municipais. A coordenadoria se pronunciou conclusivamente, posicionando-se pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, por força dos artigos 68 e 353, caput do Regimento Interno. O Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, mediante o parecer 723 de 2023, peça 11, manifestou-se nos autos também sugerindo a regularidade das contas, propondo, no entanto, a emissão de alerta à Câmara Municipal para que se atente a todos os aspectos deficitários com imputação de notas baixas pela tabulação das respostas aos questionamentos de monitoramento das políticas públicas, advertindo também o Legislativo para que observe a inexistência de comprovação efetiva de controle interno, já que não exigida
a anexação do relatório respectivo no processo de prestação de contas, além da necessidade de atos efetivos de aprimoramento dos índices da arrecadação de IPTU e demais impostos municipais, a cobrança e a realização de créditos em dívida ativa, como forma de otimizar o cumprimento orçamentário municipal. Encerrada a fase instrutória e tendo havido manifestação ministerial, os autos vieram a este gabinete para apreciação. Considerando os fatos expostos no item de fundamentação, voto com respaldo no artigo 1º da Lei Complementar Estadual número 103, 2005, e em observância ao artigo 217-A do Regimento Interno, no sentido de emitir parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Renan Menck Romanichin, na qualidade de prefeito do município de Cândido de Abreu, relativas ao exercício de 2022. Após o trânsito em julgado da deliberação, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para as anotações e providências pertinentes, em seguida para o Gabinete da Presidência, para o devido encaminhamento ao Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 217-A, parágrafo 6º do Regimento Interno desta Corte de Contas, e, por fim, a diretoria de protocolo para encerramento. Acho que é 6 aqui, né? Decidem os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro José Durval Matos do Amaral, por unanimidade, emitir parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Renan Menck Romanichin, na qualidade de prefeito do município de Cândido de Abreu, relativas ao exercício de 2022. Votaram nos termos acima os conselheiros José Durval Matos do Amaral e Maurício Requião de Melo e Silva. Auditor José Maurício de Andrade Neto, presente procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Flávio de Azambuja Berti. Plenário virtual, 14 de dezembro de 2023, sessão número 21. Projeto de decreto legislativo número 02/2024, em publicidade. Mensagem justificativa ao projeto de decreto legislativo número 2 de 2025. Trata-se de procedimento de julgamento de contas anual do Poder Executivo do município de Cândido de Abreu, referente ao exercício financeiro de 2022, sob responsabilidade do então prefeito, senhor Renan Menck Romanichin. Cabe a esta Casa de Leis a função de julgar as contas, tendo por base o acórdão de parecer prévio número 74 de 2023 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual emitiu a confirmação da regularidade das contas do exercício financeiro de 2022, apresentadas pelo senhor Renan Menck Romanichin, prefeito municipal, naquele exercício, sem ressalvas. Cumprindo com os requisitos previstos na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno, foi oportunizado ao senhor prefeito municipal o contraditório, sendo o mesmo notificado em 29 de julho de 2025. As contas foram colocadas à disposição para consulta da comunidade pelo período de 60 dias, entre 15 de abril e 15 de junho de 2025, conforme ato da mesa número 05 de 2025, com publicação no Diário Oficial do município no dia 8 de abril de 2025. Por meio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, foi concluído que as contas estão regulares. A ser deliberado separadas as fases acima descritas, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, na forma regimental, elaborou o presente projeto de decreto legislativo número 02 de 2025, a ser deliberado em duas discussões pelo plenário da Câmara Municipal de Cândido de Abreu.
do exposto, considerando os termos da instrução da Diretoria de Contas Municipais e, em especial, aos termos do acordo parecer prévio 74/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização concorda com o Tribunal de Contas no julgamento pela regularidade sem ressalvas das contas do Executivo Municipal de Cândido Abreu, exercício 2022, sob a responsabilidade do prefeito Renan Menck Romanichi. Cândido de Abreu, 26 de agosto de 2025, presidente, vereador Marcelo dos Santos, relator, vereador Elcio Ernesto Eichmann, membro, vereador Vitor Reinaldo dos Santos. Projeto de lei número 38/2025. Leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem 37 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a elevada apreciação dessa colenda à Câmara o incluso projeto de lei que assim dispõe. Dispõe sobre a criação de funções gratificadas de diretor escolar no quadro do magistério do município de Cândido Abreu. A presente proposição é proveniente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, consubstanciada no memorando número 182 de 2025, que demonstra a necessidade e urgência da criação de 3 novas funções gratificadas de diretor escolar, especificamente para atendimento às escolas municipais do campo. O pedido fundamentou-se na resolução número 15 de 2025 do Comitê Gestor do Fundeb, que condiciona o recebimento da complementação do valor aluno ano resultado à exigência de que pelo menos 50% mais um das unidades escolares do município possuam diretores efetivos, providos mediante avaliação de mérito e desempenho. Atualmente, o município conta com diretores efetivos em apenas 6 das 16 instituições escolares da rede municipal, número insuficiente para o cumprimento do percentual exigido. A ausência de adequação à normativa federal comprometeria diretamente o repasse da complementação do Fundeb, indispensável ao financiamento da manutenção e desenvolvimento da educação básica, gerando risco financeiro e pedagógico relevante. Além do aspecto legal e financeiro, a medida reforça a gestão democrática e eficiente da educação municipal, assegurando maior estabilidade e responsabilidade na condução pedagógica e administrativa das escolas do campo, em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 96. Ressalte-se ainda que, em atenção ao disposto do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, seguem anexos ao projeto a declaração do ordenador de despesa e a estimativa do impacto orçamentário, documentos que comprovam a adequação da proposta às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e às leis orçamentárias vigentes. Diante da relevância e do impacto positivo que tal iniciativa representará para a educação da população cândido-abreuense, conto com o apoio e a costumeira sensibilidade dos nobres vereadores para a aprovação da forma mais célere possível, dada a relevância e a urgência da matéria, que envolve diretamente a manutenção dos repasses do Fundeb e a adequada gestão da rede municipal de ensino. Solicito que o incluso projeto de lei tramite em regime de urgência. Antecipo agradecimentos pela valiosa e indispensável anuência e antecipo ao tempo que renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço extensivo aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Renan Menck Romanichi, prefeito municipal. Projeto de lei número 39/2025. Leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem número 38 de 2025. Encaminhamos a elevada apreciação dessa colenda à Câmara o incluso projeto de lei que assim dispõe.
cria, no âmbito da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social, o cargo de provimento em comissão de coordenador de políticas para mulheres, igualdade racial e pessoa idosa, e da outras providências. A presente proposição é proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social, consubstanciada no memorando número 488 de 2025, e justifica-se pela necessidade de institucionalizar de forma permanente a coordenação de políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da mulher, à igualdade racial e à valorização da pessoa idosa. Essas áreas demandam atenção especial do poder público diante das desigualdades ainda persistentes, da crescente necessidade de fortalecimento das redes de proteção e da importância da inclusão social em nosso município. O cargo criado terá atribuições e estratégias como a articulação de programas intersetoriais, o desenvolvimento de campanhas de conscientização, o acompanhamento de casos de violação de direitos, bem como a captação de recursos junto a órgãos estaduais, federais e internacionais, garantindo maior efetividade das ações municipais. Cumpre ressaltar que o projeto não implica em aumento de despesa pública, uma vez que o cargo de diretor da Casa de Apoio, instituído pela Lei Municipal número 827, 6 de novembro de 2013, será transformado no cargo ora proposto, mantendo-se a simbologia e a remuneração em estrita observância aos limites previstos na Lei Complementar 101 de 2000. Considerando a urgência na implementação de políticas públicas destinadas à proteção de grupos historicamente vulneráveis e a necessidade de assegurar a imediata coordenação de ações voltadas às mulheres, à igualdade racial, à pessoa idosa, solicita a tramitação do projeto de lei em regime de urgência, a fim de garantir maior celeridade e efetividade às medidas ora propostas. Diante do exposto, solicito a aprovação do presente projeto de lei, certo de que a criação deste cargo contribuirá para o fortalecimento das políticas públicas inclusivas e para a promoção de uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa dos direitos humanos. Antecipando os agradecimentos pela valiosa e indispensável anuência, ao tempo em que renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração, extensivo aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Renan Menck Romanich, prefeito municipal. Projeto de lei número 40/2025, leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem 39 de 2025. Encaminhamos à elevada apreciação dessa colenda à Câmara o incluso projeto de lei que assim dispõe. Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Cândido de Abreu, estabelece princípios, diretrizes e instrumentos da Política Municipal de Assistência Social, revoga a Lei Municipal número 646 de 2010 e dá outras providências. A proposta, em análise, busca atualizar e adequar a legislação municipal às normas estabelecidas pela Lei Federal número 8.742 de 93, Lei Orgânica da Assistência Social, pela Política Nacional de Assistência Social e pelas deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, de forma a assegurar que o município cumpra com as responsabilidades constitucionais de proteção social não contributiva, prevista no artigo 203 da Constituição Federal. Entre os avanços previstos no projeto de lei destacam-se a organização da política de assistência social de acordo com os eixos estruturais do SUAS, compreendendo a proteção social básica e especial, a regulamentação dos benefícios eventuais, como auxílio natalidade, auxílio funeral, cesta básica, aluguel social e provisões em situações de calamidade pública, a definição das competências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, CEMAS,
o fortalecimento da participação e do controle social, a criação do Plano Municipal de Assistência Social como instrumento de planejamento estratégico quadrienal, a previsão de financiamento e gestão compartilhada, conforme determina o Pacto de Aprimoramento do SUAS. Com a aprovação da presente lei, o município de Cândido Abreu passará a contar com um marco normativo moderno e alinhado à legislação federal, capaz de assegurar maior efetividade às ações socioassistenciais e garantir direitos fundamentais à população em situação de vulnerabilidade social. Diante do exposto, solicito o apoio dos vereadores para a apreciação e aprovação da presente proposição, por se tratar de matéria de relevante interesse público e social. Antecipando agradecimentos pela valiosa e indispensável anuência, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência protesto de consideração e apreço extensivo aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Renan Menck Romanichin, prefeito municipal. Projeto de lei número 41/2025, leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem número 40 de 2025. Cumprimentando, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nobres vereadores, para apreciação dessa Casa de Leis, o projeto de lei que ratifica a 9ª alteração da consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal Vale do Rio Jordão, nos termos da Lei Federal número 11.107 de 2005 e do Decreto Federal número 6.017 de 2007 e da outras providências, cujas alterações foram aprovadas em Assembleia Ordinária realizada em 17 de junho de 2024 pelos entes consorciados. A referida alteração tem como objetivo promover o aprimoramento da estrutura organizacional, da gestão e das diretrizes operacionais do consórcio, de forma a assegurar maior eficácia e integração na prestação dos serviços públicos. Trata-se de medida que visa fortalecer a cooperação entre os municípios consorciados, ampliando a capacidade de resposta conjunta às demandas da população regional. A ratificação legislativa é etapa indispensável para regularizar continuidade da participação do município no consórcio, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, especialmente a Lei Federal número 11.107 de 2005 e o Decreto Federal 6.017 de 2007, que regulamenta a formalização, estruturação e funcionamento dos consórcios públicos no Brasil. Diante da relevância do tema para a efetividade da mobilidade rural regionalizada e para o fortalecimento da gestão consorciada na manutenção, adequação e melhorias das estradas rurais, conto com a habitual atenção e apoio dessa egrégia casa na apreciação da matéria. Antecipando agradecimentos pela valiosa e indispensável anuência, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência protesto de estima e consideração extensivo aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Renan Menck Romanichin, prefeito municipal. Projeto de lei número 42/2025, leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem 36 de 2025. Cumprimentando Vossa Excelência e os demais membros dessa Casa Legislativa, venho por meio deste encaminhar para apreciação e deliberação o projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 26-29, nos termos do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e da legislação vigente aplicável ao planejamento orçamentário municipal. O referido plano foi elaborado com base nas diretrizes estratégicas da gestão pública municipal, visando estabelecer os programas, objetos e metas da administração para o período, alinhando os princípios de eficiência, responsabilidade fiscal e atendimento às demandas prioritárias da população. A formulação do PPA
teve como ponto de partida o diagnóstico da realidade socioeconômica e financeira do município, o programa de governo da gestão legitimamente eleita para o mandato 25-28, bem como o histórico dos planos plurianuais anteriores e sua execução. Assim, a proposta foi construída com base em um planejamento estratégico que orienta de forma integrada e racional as ações do governo municipal. As estimativas de receita foram elaboradas em conformidade com os parâmetros técnicos e legais, assegurando o equilíbrio necessário entre as possibilidades fiscais e as demandas da sociedade. Dessa forma, o Poder Executivo submete à elevada consideração dessa Casa Legislativa o planejamento estratégico das ações governamentais para o período, visando a efetiva promoção do bem-estar da população e a melhoria da qualidade de vida em nosso município. Antecipando agradecimentos pela atenção e indispensável colaboração dessa Igreja Câmara, reiteramos a Vossa Excelência e aos demais vereadores protesto de elevada consideração e respeito. Cordialmente, Renan Menck Romanich, prefeito municipal. Projeto de lei número 43/2025, leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem 41 de 2025. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a Lei Orçamentária Anual, LOA, referente ao exercício de 2026, elaborada em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual e com as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. O presente documento foi estruturado com base em critérios técnicos, legais e de responsabilidade fiscal, visando assegurar a adequada alocação dos recursos públicos e o atendimento às prioridades definidas para o período. A Lei Orçamentária Anual contempla as estimativas de receita e a fixação das despesas distribuída entre os órgãos, programas, ações e unidades gestoras, de forma a garantir transparência, equilíbrio orçamentário e eficiência na gestão dos recursos. Encaminhamos a proposta para apreciação e posteriormente deliberação conforme os trâmites legais. Ressaltamos que permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, bem como para colaborar durante todas as etapas do processo de análise. Antecipando agradecimentos pela atenção e imprescindível colaboração dessa Igreja Câmara, reiteramos a Vossa Excelência e aos demais vereadores protesto de elevada consideração e respeito. Cordialmente, Renan Menck Romanich, prefeito municipal. Projeto de lei número 44/2025, em leitura encaminhada às comissões permanentes. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dessa Casa o projeto de lei número 38 de 2025, que regulamenta a criação da Comissão de Contratação e das funções de agente de contratação, membro da comissão, gestor de contrato e fiscal de contrato, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, em conformidade com a Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. A Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos, trouxe relevantes inovações na condução das contratações públicas, exigindo a designação de agentes específicos para o adequado processamento dos certames e a fiscalização da execução contratual. No âmbito do município, a Lei 827 de 2013 já regulamenta a aplicação da legislação federal no Poder Executivo. Contudo, para garantir plena segurança jurídica e atender às mesmas exigências também no Poder Legislativo, faz-se necessária a adequação normativa à hora proposta. Assim, o presente projeto estabelece, no âmbito da Câmara Municipal, a estrutura mínima de agentes encarregados das contratações públicas, definindo a composição da comissão de contratação, a função de agente de contratação, bem como as
as atribuições do gestor e do fiscal de contratos, em conformidade com a legislação vigente. Ademais, considerando a complexidade e a responsabilidade das funções a serem desempenhadas, o projeto prevê a concessão de gratificação correspondente a 20% do salário base dos servidores designados para tais funções. Ressalte-se que a instituição dessas gratificações já se encontra amparada em demonstrativo de impacto financeiro, o qual acompanha esta proposição em anexo, demonstrando a viabilidade orçamentária da medida. Dessa forma, o presente projeto de lei busca alinhar o Poder Legislativo Municipal às determinações da nova Lei de Licitações e Contratos, promovendo maior transparência, eficiência e regularidade na gestão pública. Por se tratar de matéria de indiscutível relevância administrativa e jurídica, a mesa diretiva da Câmara Municipal solicita o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. Mesa diretiva da Câmara Municipal, Cândido Abreu, em 1º de setembro de 2025. Presidente, vereador Pedro César Derby. Vice-presidente, vereador Gustavo Pereira Michalichen. Primeiro secretário, vereador Elcio Ernesto Eichmann. Segundo secretário, vereador Marcelo dos Santos. Projeto de lei número 45/2025, leitura encaminhada às comissões permanentes, oriundo do Poder Executivo Municipal Sumabre, crédito adicional suplementar e especial ao orçamento geral do município e da outras providências, valor R$ 4.390.873,44. Mensagem número 42 de 2025. Submetemos a apreciação dos senhores vereadores com o presente projeto de lei com a finalidade de obter a necessária autorização desse Poder Legislativo para a abertura de crédito adicional suplementar e especial no valor total de R$ 4.390.873,44. Tal medida se faz necessária para a devida adequação orçamentária em razão de convênios e termos já celebrados conforme segue. Convênio número 584 de 2025, CECID, que entre si celebram o Estado do Paraná por intermédio da Secretaria do Estado das Cidades e o município de Cândido de Abreu, destinado à aquisição de um veículo hatch. Convênio 780, 2025, CECID, que entre si celebram o Estado do Paraná por intermédio da Secretaria do Estado das Cidades e o município de Cândido de Abreu, destinação à aquisição de 4 ônibus escolares. Termo de adesão e deliberação número 060/2023, CEDCA Paraná, que aprova a transferência de recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência, FIA Paraná, para o Fundo Municipal de Infância e Adolescência para a construção de creche. A cobertura para o referido crédito serão realizados com recursos provenientes de superávit do exercício anterior e excesso de arrecadação em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, diante da relevância da matéria e da fundamentação legal apresentada, solicitamos a apreciação do projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, com dispensa dos prazos regimentais em razão dos compromissos assumidos e dos prazos a serem observados. Assim, diante do mencionado e fundamentação legal apresentada, solicitamos a apreciação do incluso projeto de lei, antecipando agradecimentos para a valiosa e indispensável anuência, ao tempo que renovamos a Vossa Excelência protesto de consideração e apreço extensivo aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Renan Menck Romanich, prefeito municipal. Antes das considerações finais, nós vamos um edital de convocação de uma extraordinária 06/2025. Edital de convocação número 6 de 2025. Presidente da Câmara Municipal de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso 2 do artigo 28 da Lei Orgânica e conjugado com o artigo 35 do Regimento Interno,
e por tratar-se de matéria urgente, resolve convocar os vereadores em função legislativa da Câmara Municipal de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 4 de setembro de 2025, às 18 horas, na sua sede, cita Avenida Paraná, número 53, nesta cidade de Cândido de Abreu, para deliberar as seguintes matérias. 1. Projeto de lei número 38 de 2025, oriundo do Executivo Municipal, súmula, dispõe sobre a criação de funções gratificadas de diretor escolar do quadro de magistério do município de Cândido de Abreu e da outras providências. 2. Projeto de lei 39 de 2025, oriundo do Executivo Municipal, súmula, cria no âmbito da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social o cargo de provimento em comissão de coordenador de políticas para mulheres, igualdade racial e pessoa idosa e da outras providências. 3. Projeto de lei número 40, oriundo do Executivo Municipal, súmula, dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Cândido de Abreu, estabelece princípios, diretrizes e instrumentos da política municipal de assistência social, revoga a Lei Municipal 646 de 2010 e da outras providências. 4. Projeto de lei 41 de 2025, oriundo do Executivo Municipal, súmula, ratifica a 9ª alteração na consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, nos termos da Lei Federal 11.107 de 2007 e da outras providências. Projeto de lei número 44 de 2025, oriundo da mesa diretiva da Câmara Municipal, súmula, regulamenta a criação da Comissão de Contratação e das funções de agentes de contratação, membro da comissão, gestor de contrato e fiscal de contrato, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, em conformidade com a Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. Projeto de lei 45 de 2025, oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula, abre crédito adicional suplementar e especial ao Orçamento Geral do município e da outras providências. Cândido de Abreu, Paraná, 2 de setembro de 2025, vereador Pedro César Derby, presidente da Câmara Municipal. Passamos então agora a palavra livre. Primeiro fazer uso da palavra é o senhor Ernesto Kimbal. Boa tarde, senhor presidente, aos nobres vereadores aqui presentes, servidores da Câmara. Uma fala bem breve, só quero prestar um esclarecimento à população que vem cobrando a respeito de transporte escolar, né? Transporte escolar, principalmente, várias reclamações aqui no setor urbano, do transporte que conduz os alunos da PAI, né? Então, existe já umas 4 semanas dessa irregularidade no transporte. Eu busquei, junto à Secretaria de Administração, informações, e a resposta que eu tive é que em poucos dias será sanado esse problema que está acontecendo na cidade. Também, a respeito da contratação de transporte escolar no interior, né, aquelas vans e combis que fazem o transporte, tem uma licitação agendada, então, para o dia 9. Né, a explicação do secretário é o seguinte, que essa licitação vai ser feita dia 9, mais alguns dias para recursos e homologação, provavelmente a partir do dia 15 se normalize. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras. Vereador Claudinei Rota, o segundo fazer uso da palavra. Obrigado, vereador. Vitor Reinaldo dos Santos, terceiro fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, nosso advogado Hélio, a Valquíria, que você faz presente, ao Matheus, e a quem nos acompanha pelo Facebook. Senhor presidente, senhores vereadores, domingo estive na comunidade do Areão, participando na comunidade, lá de um evento da igreja que teve lá, e fui cobrado da estrada do Areãozinho. Já fiz uma indicação esses tempos atrás, acho que teve outros vereadores que fizeram essa indicação. Então fica aqui, hoje não fiz indicação, porque eu já tinha feito, então fica aqui a nossa cobrança, principalmente na serra, lá está difícil de subir lá, os moradores, conversei com os moradores lá no Areão, então pediram para mim falar aqui, então fica aqui a nossa cobrança, vou deixar minha cobrança para o nosso vice-prefeito Rodrigo,
que sempre que eu preciso, ele está me atendendo nas mensagens. Então, Rodrigo, se você puder mandar o maquinário passar por lá, faz o favor, não para mim, mas sim para a população daquela comunidade. Também tem um ofício que eu mandei para a Luísa Canziani sobre uma água. Até estava conversando com os povo lá, com o rapaz da água. Por enquanto está se mantendo a água, mas o lugar que eles pegam a água está quase... Foi o dono da terra, não sei o que não quis reflorestar, ou não sei, algo meio parecido, e está... Se der mais uns dias do sol, vai começar a faltar água. Então, eu já tenho um ofício com a água lá, e um fazendeiro doou a água, e a água é boa lá. Vamos ver se nós damos continuidade nesse projeto lá, que eu já vi que o vereador Dinho tem falado lá na água do Rio do Tigre, na água do Rio Baile, e a prefeitura está prontamente fazendo essas ligações de água. Então, o meu pedido lá para a comunidade do Areião já faz tempo que está feito. Então, depois que fizesse aí, quem sabe, o nosso prefeito ordena que faça essa ligação da água lá. Senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Vereador Marcelo dos Santos, eu quarto fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas novos vereadores. A Valquíria, o doutor aí que nos acompanha, e você também que nos acompanha através das redes sociais. Primeiramente, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho. Falar aqui um pouco da indicação de uma pessoal ali da Prainta pedindo uma massa asfáltica. Até estive falando com o prefeito, mas fiz essa indicação também. Dá em torno ali de 45 metros, uma descida que tem ali, muito ruim para ele sair. Ele é só mesmo o carro que passa ali, e ela dá acesso à rua da Prainha lá embaixo. E a outra indicação aqui é o pessoal ali da estrada que sai na estrada do Rio do Tigre, conhecido aqui como a estrada do Pisaia. A hora que nosso companheiro Charles aí puder passar o maquinário lá, estão pedindo só para passar o maquinário. E também agradecer aí ao Charles aí pelo serviço que eu pedi para ele, e prontamente ele atendeu. E a todos os secretários que, quando a gente pede, eles atendem, a gente fica grato, né? Então, assim, a gente tem que agradecer também. Às vezes somos um pouco chato, porque às vezes pedimos muitas coisas, e quando não somos atendidos, a gente fica um pouco nervoso e cobra de novo. Mas quando somos atendidos, a gente agradece, né? Deixa aqui o meu muito obrigado, e seriam essas minhas palavras. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, senhor presidente. Nada, vereador. Também quero agradecer aos vereadores aqui, o Matheus, a Valquíria, controle interno, o doutor Hélio, nosso assessor jurídico. E nada mais vem tratar, declaro encerrada a apresentação, desejando a todos uma ótima semana.